Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Vozes de Inovação, mais um episódio aqui com a Pars. Hoje a gente tem um tema que eu vou trazer aqui para vocês, depois vou apresentar os nossos convidados. O tema é Transformação do Canteiro com IA, Visão Computacional e Dados em Tempo Real. Aqui comigo a gente tem participantes brilhantes, né, que vão enriquecer o tempo aqui do podcast. Então, primeiramente, queria apresentar e agradecer ao Luiz Boaventura, superintendente da Steel Corp, de Gestão e Excelência Operacional. Então, Luiz, seja muito bem-vindo. Se puder dar uma apresentada, por favor, para a gente. Obrigado, é um privilégio estar aqui com vocês hoje para que a gente possa falar um pouco, né, sobre transformação digital, como digitalizar um canteiro de obras, né? Às vezes a gente imagina uma construção e fica pensando o que há para digitalizar, quais processos, como a gente pode fazer. Vai ser um privilégio contribuir. Eu que estou há 15 anos dentro de canteiros de obras, trabalhando com transformação digital, mapeando o processo e buscando as melhores ferramentas e soluções para que a gente possa conectar processos, dados e realmente mudar e revolucionar a construção civil brasileira. Vai ser um prazer estar aqui agregando com vocês. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Muito bom. E aqui ao meu lado também temos a Isabela Cavalcante, especialista técnica aqui da Pars. Isabela, por favor, apresente o que é a sua função aqui dentro da Pars e seu caminho. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Além de ser especialista técnica, eu sou a responsável pela parte de digitalização de ativos. Eu que acabo cuidando dessa parte importante de gestão de dados e entendimento do contexto do que está sendo construído. E hoje vamos explanar mais um pouquinho sobre isso e como a gente consegue transformar o dado que coletamos em canteiro numa realidade onde a informação é que vai nos dar ali Perfeito. o próximo passo. Legal. Então, eu queria primeiramente fazer um quebra-gelo, né, para a gente começar o assunto já com as coisas tudo certinho, né? Então, vamos lá. Luiz, explica aqui para a gente, em poucas palavras, se a IA fosse representar uma pessoa num canteiro, né, com a função de canteiro de obra. Qual seria o primeiro cargo que vem aqui à sua mente que ela seria ali no momento ali? Maravilhoso essa pergunta, esse questionamento. A gente que tem essa visão, né, muitas pessoas de que a IA vai substituir muitos cargos, né, e vai revolucionar. Eu não quero ficar mal com os meus amigos engenheiros, gestores de obra, então eu diria que o PMO, porque o PMO hoje ele centraliza toda a inteligência de dados, ele conecta dados, informações, processos. Então eu acredito que dentro dessa visão que a gente vai passar aqui para vocês, o PMO seria um ótimo cargo a ser substituído pela IA. Ele teria ali indicadores em tempo real, ele daria informações maravilhosas para a tomada de decisão e ele ajudaria muito as obras a finalizarem dentro do prazo, cumprindo os custos, que é o que a gente sempre espera no empreendimento. Então, boa pergunta, eu vou de PMO. Maravilha. Isabela, se você quiser também dar uma palhinha do que você acha, pode ser bem curto assim. É como o Luiz falou, né, gente? Não, ninguém vai substituir ninguém, mas só para brincar e ter um quebra-gelo aqui do assunto. Eu complemento a fala do Luiz, a IA seria uma pessoa responsável por quebrar ali a informação, centralizar essa informação, analisar. Então, acaba que ela é essa pessoa, onde minero, qualifico e faço esse apontamento, coloco isso de uma maneira visual. Então, só complementaria a fala do Luiz, muito bem colocada. Legal. Luiz, para você a primeira pergunta, agora sendo mais formal, né, para a gente começar o nosso assunto. O canteiro ele sempre foi visto como lugar de execução. O que muda quando ele passa a gerar dados em tempo real para o PMO? Ele muda tudo. Então, vamos usar aqui como analogia o meu estado de saúde. Eu tenho diabetes e eu utilizo um monitor de glicose aqui, ó. Então, não sei se está dando para perceber aí. Então, todas as vezes que eu preciso medir em tempo real como está a minha glicemia, eu vou no aparelho celular e eu meço. E eu consigo perceber se eu estou exagerando, talvez, no carboidrato, no açúcar, se aquela alimentação está me prejudicando, e eu consigo tomar decisões naquele momento que vão trazer maior conforto para a minha saúde. Agora, imagina a importância disso, dado em tempo real.
Agora, imagina se eu não pudesse ter esse aparelho, eu não monitorasse esse dado em tempo real, eu teria que fazer um exame, eu teria que passar dias esperando o exame, eu receberia aquele exame, iria até um doutor para que ele pudesse me ajudar. Assim também é dentro da construção. Dados em tempo real, eles ajudam na tomada de decisão mais eficaz. Dados gerados na operação, coletados na operação, são dados confiáveis. Então, a gente consegue trabalhar com uma visão que é mais adequada à nossa realidade. A construção sempre trabalhou olhando muito para o passado. E a gente tem a oportunidade de olhar para o presente e começar a prever, ou melhor, construir o futuro através dos dados. Então, captar dados em tempo real, ele muda todo o panorama, porque a gente passa de uma visão de olhar para trás e tomar decisões baseadas em empreendimentos antigos, dados antigos e histórico de dados para tomar decisões no que está acontecendo naquele dia, naquele momento. Então muda tudo. Ótima pergunta. Ótimo. Eu acho que, até aproveitando o que o Luiz falou, né, de dados, eu trabalho como analista de inteligência de mercado. Então, Perfeito. tudo é dados para mim também. Então, eu acho que dados mensuráveis, eu acredito que seja a melhor saída para a gente entender o melhor caminho, né? Perfeito. E no steel frame, quais são hoje as maiores dores do canteiro? Prazo, segurança ou produtividade para você? Muito bem colocado. A construção industrializada, ela tem uma série de vantagens sobre a construção tradicional, né? Então, na Steel Corp, a gente tem uma visão de revolucionar a construção civil através desse novo método construtivo. Então, num país onde a gente tem uma escassez muito grande de mão de obra, onde a gente tem muitos fatores externos que acabam prejudicando e saindo do controle de uma obra, você poder produzir dentro de um ambiente controlado, né, dentro de uma fábrica e depois levar, só montar aquilo ali em campo é uma vantagem muito grande. Mas, por incrível que pareça, os problemas eles são muito parecidos com o da construção tradicional. Então, a gente tem que ter ainda uma visão de indicadores basicamente de custo, prazo, segurança e qualidade. Então, são os 4 indicadores que eu imagino que balizam todos os demais e que são os mais importantes para a gente acompanhar. E não é muito diferente do que acontece numa indústria, na construção tradicional. Perfeito. Agora, passando aqui com um tema um pouquinho mais apurado de visibilidade da obra, por que ainda vocês acham que é tão difícil uma visão clara da evolução real da obra? Quais são os gargalos que vocês acham ainda que é tão complexo isso? Pode começar, por favor, Elisa. Bom, acho que a principal falha que a gente tem é a dispersão ali da informação. Então, o canteiro, ele tem, na verdade, naturalmente, um processo de, até sair do canteiro e chegar na mão do escritório, eu tenho um gap muito grande, então isso é uma das maiores dores. Sim. Ali, você ter uma digitalização onde vai catalisar o processo de entendimento do que está acontecendo, e aí sim, eu começar a ter uma governança, seja reativa ou seja preditiva, este é o principal entregável quando a gente fala de ter ali um gêmeo digital ou ter ali uma captura do meu ativo para ter acesso a essa informação. Então, eu acho que a principal dor, ela entra muito por esse viés de centralizar a informação, eu ter um tempo de reação e entendimento para começar a demandar ali alguma atividade, alguma reação ou alguma correção. E aí entra a informação ali, a digitalização como uma aliada e uma catalisadora de processos. Legal, ótimo. Para você tem algum ponto, Luiz? Não, eu acho que a Isa colocou muito bem essa visão, né? A gente ainda tem no canteiro muitas dificuldades, né? A comunicação, por incrível que pareça, né, ela ainda é um gargalo para que os projetos possam acontecer da melhor maneira. Então, informações descentralizadas, uma série de softwares diferentes que não se conversam. E dentro do canteiro a gente tem ainda todo um ambiente externo que é complexo, né? Então, é mais difícil você lidar com tantos stakeholders, né? A construção civil ela tem uma complexidade grande, porque são muitas pessoas, são muitos funcionários, são muitos empreiteiros, são muitos processos acontecendo ao mesmo tempo. E organizar todos esses processos, todas essas informações para que elas cheguem, né, corretamente e no tempo que a gente precisa,
é bem desafiador. Então, muito bem colocado, assim, a gente ainda tem muitos controles manuais, ainda tem muitas planilhas em obra, a gente ainda faz ficha de verificação de serviço, sabe, com o estagiário ali fazendo apontamentos manuais. Então, toda essa informação demora muito para chegar até as pessoas que devem tomar as decisões. Então, são desafios que a Isa colocou muito bem, que realmente acontecem com muita frequência num canteiro de obras. Sim, eu acho que é bem normal ainda, por incrível que pareça, né? Acredito que a IA, ela precisa trazer os insights mais precisos, né? Só que ainda tem muitas pessoas que ainda não têm aquela cultura de mensuração dos dados, né? Então, acho que, como você falou, ainda tem a ficha, né? Eu acho que é criar isso mesmo, né? Essa cultura. Trazendo um pouco aqui, como é que a IA, né, e a visão computacional ajuda a transformar a imagem em informação confiável? O que vocês acham das imagens? Bom, primeiramente a gente começa a trabalhar com uma informação verídica. Então, a gente está trabalhando com uma documentação ali da informação. Aí ela vai entrar como um auxiliar onde eu vou começar a comparar e sobrepor esse dado. Então, ele entra para ter, de fato, essa validação, para ter, de fato, ali toda essa questão de sobreposição. E aí, sim, a gente começa a transformar esse dado capturado. Sim. Então, a ideia é que eu consiga ver o que está acontecendo no meu canteiro, eu mastigo esse dado, eu peneiro esse dado, e aí eu começo a ter uma visualização para uma tomada de ação. Então, a IA, ela entra com essa quebra de informação, com essa transformação, e, é claro, a validação para mim, por fim, ter a visão. Então, ela entra com esse processo de bloquinho em bloquinho, onde eu vou construindo ali, para, por fim, eu ter ali meu trabalho de uma maneira muito mais ativa. Eu consigo ter algumas facilidades com isso. Sim. Então, acredito que é o caminho da coisa para que flua bem. Camada por camada, né? Exato. Sem dúvida, sem dúvida. A imagem e o vídeo, eles são dados, né? E são muito importantes porque esses dados conectados a uma série de informações, eles são extremamente importantes. Então, quando a gente pensa na imagem, na captura da imagem em tempo real, eu estou ali podendo caminhar no meu canteiro, eu estou podendo ali verificar qualidade, a segurança, né, a produtividade, até as atividades que estão sendo realizadas naquele momento. Então, quando eu conecto a imagem capturada a uma série de dados, como o meu cronograma de obra, como o meu cronograma de suprimentos de obra, como o meu efetivo de obra, eu consigo conectar e linkar essa imagem a uma outra série de informações. E todas essas informações unidas, conectadas, elas são extremamente poderosas. E a imagem também ela tem uma importância porque ela passa a ser uma biblioteca para a IA trabalhar. Então, quando eu estou ali dentro do meu canteiro, registrando todos os eventos que acontecem ali, criando imagens, tirando fotos, eu estou criando uma biblioteca que eu vou depois ensinar para aquela IA. Olha, isso aqui é um buraco na parede, isso aqui é entulho, não deveria estar aqui. Olha, isso aqui é uma linha de proteção de vida, o colaborador tem que ancorar um cinto de segurança, um cinto, né, ali para poder trabalhar. Então, a imagem também, ela colabora junto com outras informações a trazer maior segurança, qualidade e uma previsibilidade melhor para as atividades que estão ali no canteiro. É poderoso essa combinação imagem-vídeo também é dado. Ótimo. Eu acho que é uma forma de antecipar possíveis intercorrências, né? Sem dúvida. Eu acho que vai muito nessa linha, né? Sem dúvida. Se a gente pensar assim, a segurança do trabalho, né? Então, estava comentando assim, imagina que eu sou um inspetor de segurança, eu estou ali olhando o canteiro de obras. Então, eu vou caminhar no canteiro e vou vendo as atividades, vou vendo ali as situações de risco. Então, eu identifiquei uma situação de risco, mas, cara, eu estou com o meu celular, eu tiro uma foto e estou na planilha. No segundo andar, está faltando uma proteção aqui na janela, risco de queda. Eu volto para o meu escritório. Eu peço ali para alguém pegar aquele celular, descarregar as fotos, ligar as fotos a aquele apontamento que eu fiz. E aí, depois de 3 dias, eu envio aquele apontamento para o engenheiro de segurança da obra. Cara,
eu fiquei 3, 4, 5 dias com uma situação de risco ali em aberto. Quando eu capturo isso dentro do canteiro, eu consigo, inclusive, criar um alerta para o meu técnico de segurança. Olha, existe agora, no segundo pavimento, uma situação de risco. E ele consegue corrigir naquele momento. Então, eu registro, eu sei o dia, a hora que aquele registro foi feito, eu evidencio através de uma foto, eu direciono um chamado para quem efetivamente tem autonomia para resolver e depois eu posso até evidenciar aquele chamado já tratado. Isso é muito poderoso. Quantos acidentes a gente evita quando a gente trabalha com essa visão, né, de captura ali em tempo real para me auxiliar. E quando você pensa numa obra de 26 pavimentos, 28 pavimentos, ficar andando uma obra ali o tempo todo para buscar esses riscos é muito complexo. Então você ir registrando ali as imagens para que ela possa te auxiliar nesses apontamentos é espetacular. Não, perfeito. E aproveitando, Luiz, como você está falando de previsão, né, de antecipar, como a gente falou, de possíveis intercorrências, para você, como é que funciona na prática o monitoramento contínuo da obra com dados em tempo real? Você tem falado bastante de tempo real. Uhum. Como é que você acha como é que funciona na prática, para você explicar aqui para a gente, assim, com a sua expertise? Perfeito, a gente pode começar bem do início ali, do planejamento da obra, né? Então eu tenho os projetos, eu vou fazer o planejamento da minha obra. Então imagine só que, por exemplo, eu posso utilizar os recursos de captura de imagem de drones para que eu possa olhar melhor o meu canteiro de obras, identificar a vizinhança e entender qual é a melhor rua para que esse caminhão possa descarregar os meus principais insumos. Quem são os meus vizinhos? Existem prédios ali ao redor? Então, quando a gente, por exemplo, utiliza o drone para eu fazer um mapeamento dessas informações, eu já estou ajudando no meu planejamento de obra. Eu já sei como que eu posso trabalhar para poder municiar o meu canteiro de materiais. Além do planejamento, a gente vai ter um cronograma de obra com os prazos. Esse cronograma de obra, a gente tem pacotes de trabalho. Então, cada pacote de trabalho corresponde a alguma atividade no canteiro de obra. Então, eu vou estratificando. Então, eu consigo prever para aquela atividade quando ela vai ocorrer. O que eu preciso para aquela atividade? Então, eu tenho uma necessidade do meu cronograma de suprimentos. Então, eu vou começando a conectar os pontos. Dentro da construção civil, para eu colocar um colaborador dentro de uma obra, eu demoro, porque a exigência legal me exige uma série de documentações. Então, o cara está com o ASO em dia, e aí a inteligência artificial consegue me ajudar até olhar o ASO. Eu vejo o ASO, eu confiro o ASO e comparo ao programa de saúde daquele colaborador. Eu vejo se o médico que assinou o ASO, ele está contido no programa daquela empresa, então consigo auxiliar e avançar nas minhas documentações e na entrada desse colaborador num menor prazo. Então, perceba que desde o planejamento, a entrada do colaborador na obra, a execução do serviço, eu vou programar aquele serviço através de uma programação semanal de serviços por um aplicativo ligado ao Project. Então, eu consigo ir olhando semana a semana, essa atividade andou? Não andou? Por que ela não andou? E eu consigo ligar qual o impacto dela estar atrasada. Perfeito, perfeito. Então, perceba como a gente vai ali desde o início da obra até a entrega final, a assistência técnica, eu entregar aquele empreendimento ou para o meu cliente ou para o meu consumidor, eu consigo arquitetar processos, conectar informações e utilizar elas para que eu tome melhores decisões, para que eu me antecipe. Olha, essa frente atrasou, eu tenho que buscar um fornecedor que tenha mais mão de obra para esse momento, porque senão eu não termino essa obra, né? Eu consigo ter informações até do método executivo. É a melhor maneira de se fazer essa obra? Eu posso mudar algum material, algum método construtivo que vai me dar maior vantagem, né, em termos de prazo, de custo. Então, são uma série de decisões que a gente toma baseado em dado, evidência, e não mais no achômetro. Até usando a sua frase, né, 3, 4 dias que a gente levava para fazer um apontamento, dado em tempo quase que real ou irreal, eu reduzo para minutos, horas. Então, eu estou falando de dias para curtos períodos. O tempo de reação é totalmente curto quando a gente começa a ir utilizando essa informação. Perfeito, perfeito.
Ótimo. E eu acho que vocês já responderam a próxima pergunta do Opa! nosso cronograma. Então, acho que está bem alinhado o que vocês estão vendo, até de perspectivas, né? Do que vocês sentem essas dores e como vocês solucionam essas dores, né? Perfeito. Então, vamos para a próxima pergunta, que seria essa, né? Mas como sair do status, né? O status que a gente chama de estamos no prazo para dados objetivos. Como é que a gente sai desse paradigma? A gente está no prazo, mas como é que a gente sai dessa curva? Interessante, porque talvez essa seja uma resposta que a gente escute do engenheiro durante todos os meses da obra, até os 2 meses finais, que aí ela começa a sair do prazo, sabe? Tudo anda muito bem, tá tudo dentro do prazo, do custo, e chega ali no final, na reta final da obra, quase sempre se tem algumas surpresas. Eu imagino que o caminho para que a gente possa minimizar todo esse tipo de situação é esse caminho da utilização da tecnologia. A construção civil ainda é muito atrasada. Eu não sei se esse dado ainda é o mais atualizado, Isa, mas eu lembro que a construção civil só ganhava da indústria da pesca e de alguma outra indústria no sentido de digitalização. Então a gente ainda coleta muito dado em campo, a gente ainda usa muitas planilhas, é tudo muito manual. Então todo esse trabalho, todo o tempo que eu gasto para levantar essas informações, elas acabam refletindo em atrasos, em decisões que não são as melhores, decisões que não são tomadas com o contexto real do dia a dia daquela obra, daquele empreendimento. Então o caminho, na minha percepção, é se organizar processos, é entender como o impacto do todo, né, interfere dentro ali da sequência executiva e trabalhar com tecnologia. A tecnologia é um parceiro espetacular da construção e aí passa por o que você falou, é uma mudança de mentalidade, né? Então eu passo a mudar a minha forma de encarar a tecnologia, de me abrir à tecnologia, de me abrir aos dados que a tecnologia proporciona. Isso é muito importante. Então, passa também por uma visão, uma criação, um desenvolvimento de uma mentalidade digital. Nós ainda estamos muito lá atrás no físico, muitos apegados ao físico, quando a gente precisa ter uma visão mais digital da vida. Legal. Isa, agora a gente vai para o bloco 3, né, que seria segurança e redução de acidentes. Na sua visão, como é que... A gente sabe que é um tema crítico, né, no canteiro, segurança. Sim. Né, na sua visão, o que você enxerga que a visão computacional ela está ajudando efetivamente a reduzir os riscos e acidentes? O que você enxerga? Bom, hoje a gente tem 2 caminhos, na verdade, de tanto a visão computacional fazendo o apontamento de uma falta de um uso de EPI, quanto até mesmo a gente criando áreas ali de perigo, conseguindo fazer esses apontamentos de meu colaborador, ele ultrapassou uma área de risco, ou eu não está dentro da padronização de segurança que a gente criou em escopo. Então, hoje, a visão computacional, além de criar ali o meu histórico, ele entra ali também como a parte de apontamento. Então, eu consigo quase que instantaneamente, falar para o meu colaborador, olha, você está falhando nisso. Uhum. Olha, a gente está com uma falha no segundo andar, não vá até tal área. Então, a gente consegue já ir fazendo esse apontamento. E o cenário hoje, ele é bem favorável a que a gente consiga analisar a segurança de quem está em canteiro. Então, hoje a gente tem formas de alerta, visualização, onde a gente cria histórico. Olha, qual é o colaborador que mais está falhando ali com o que a gente cria de normativa? Então, hoje, a visão computacional ela entra muito mais como esse apontador de erros, né? Eu acho que isso não vale nem tanto somente para acidente, mas também eu acredito assim que é uma frase que eu gosto. Risco, a gente não elimina talvez de 100%, a gente mitiga ele. Perfeito, né? perfeito. A gente mitiga os riscos. Então, acho que o que você falou faz total sentido, né? O uso de EPI, acredito que a gente consegue uma forma de prever o que pode acontecer. Perfeito, né? perfeito. Então, mitigar, né? A palavra, acredito que seja a palavra Sim, correta, sim, né? sem dúvida. Como vocês bem colocaram aqui no tema.
Só um ponto para que a gente traga também algo real, porque é muito comum a gente falar de IA, falar de situações e não trazer casos que sejam reais ou casos... Então, a gente tem experiências em projetos anteriores muito interessantes com a instalação de câmeras, por exemplo, na grua. Então, ele vai acompanhando a estrutura, que é uma das etapas onde existem o maior número de acidentes de trabalho, e ali ele vai verificando exatamente o que a Isabelle falou. Cara, tá dentro da área de perímetro, ele tá dentro da área de segurança, ele tá usando os aparelhos, os equipamentos de segurança, ele tá ancorado no cinto. Então, são bibliotecas que a IA já tem dentro da segurança de trabalho que são extremamente assertivas, que elas já existem e que funcionam muito bem. Então, a segurança do trabalho é uma área onde provavelmente a gente tem grandes avanços com a utilização de visão computacional dentro desse apoio nos apontamentos de situações de risco para o colaborador. E Isa, aproveitando esse gancho, o que você acha que as inspeções, como é que a gente automatiza essas inspeções sem aumentar a carga operacional? O que você vê assim? Bom, hoje a gente, na verdade, tem várias ferramentas que já nos auxiliam nesse processo. Então, como eu disse, a IA ela já vai fazendo esse apontamento, já cria esse relatório. Na verdade, é uma realidade que a gente tem hoje. Já ir escopando o que está acontecendo, apontando o que está ocorrendo de errado. É um dado que já está em mercado, ele já está trabalhado para conseguir ir nos fornecendo essa informação. Então, hoje, ter essa cultura de pertencimento, de aplicação, quebrar algumas mistificações que a gente tem em relação à aplicação da ferramenta, é o caminho que a gente tem para conseguir diminuir esse operacional. Exatamente por conta disso. A IA ela vai entrar como um auxiliar e não como uma troca. Então, sempre vai ter ali o operador. Sim. Ele não vai substituir em nenhum momento, muito pelo contrário, ele vai estar ali como um apoio. E é este caminho que a gente vai traçando para que, de fato, a operação diminua. Então, a IA é, na verdade, o caminho para a operação diminuir. É ela que vai ir nos auxiliando, é ela que vai criando o relatório, onde a gente chega num ponto que eu valido a informação e eu tenho meu relatório em mão. Ótimo. Eu já posso colocar debaixo do braço para uma reunião e falar, olha, está acontecendo isso. Olha, em retrospecto, minha obra aconteceu de tal forma. Maravilha, maravilha. Aproveitando que você falou de caminho, até num outro episódio que a gente tem do Voz de Inovação, eu até citei isso, que eu acredito assim que a IA ela é o caminho, mas também tem o sinal de GPS, né? Porque Perfeito. só o caminho não vai nos facilitar. A gente precisa dos lugares, dos caminhos corretos, né? Acho que é a palavra, né? Mostrar onde falta ali a assertividade, né? Eu acho que é como se fosse um GPS, né? Perfeito, perfeito. É uma direção, né? A gente segue aquela direção. É importante que a gente planeje a adoção da IA. E as inspeções é um dos melhores campos para que a gente possa começar a fazer essa implementação dentro do canteiro, dentro das empresas. Então, realmente a gente tem uma série de boas ferramentas hoje, né? Que já fazem essa captura de campo. E é muito engraçado porque quando a gente pensa na operação, e muitas vezes a gente tem um colaborador ali que fala assim, meu Deus, mas agora que você está fazendo essa mudança do processo, eu vou ter que dar um clique a mais nessa ferramenta para eu buscar. E é impressionante como a gente tem a falta de capacidade de olhar o todo. E o quanto a gente, para adotar essas ferramentas, a gente tem que ter uma consciência do todo. Porque talvez eu vou dar um clique a mais, mas eu nunca mais vou perder tempo organizando aquele relatório. Eu vou ganhar, no mínimo, 1 hora que eu gastava no meu dia, que eu investia no dia para gerar um relatório que está pronto. Mas ela está pensando ali no clique a mais que ela vai dar no botão. Então, também saber persuadir, conscientizar o colaborador, cara, olha o todo. Olha o quanto de tempo você vai ganhar com uma inspeção que você faz a captura e a coleta de dados por uma ferramenta, né, que tem uma IA que possa te auxiliar nesse relatório. Isso é muito interessante, a gente vê muito em implementações
essa resistência Eu acho à que são mudança. paradigmas que Sim, precisam, né, ser driblados. Né? certamente, É o certamente. valor que tem por detrás do clique. Perfeito, maravilhoso, adorei. Boa, É isso. ótimo comentário. Perfeito. Luiz, na sua experiência, o que muda quando a segurança deixa de ser reativa, baseada em ocorrências e passa a ser preventiva, orientada por dados? O que você acha aí? Muda os indicadores, muda os dados, muda a qualidade de vida do colaborador, porque quando eu tenho dados, quando eu tenho informações que protegem a vida do meu colaborador, todo o ecossistema ganha. Então, acho que a maior vitória em se trazer toda essa tecnologia para a segurança é no cuidado e na vida do trabalhador. Infelizmente, a segurança, a construção civil, ela tem casos ainda muito graves em relação e falhas em relação à segurança. A gente ainda perde muitas vidas no canteiro por conta de atividades, situações inseguras, né? Irresponsabilidade das pessoas. Então é muito importante porque ela protege o maior bem que a gente tem, que é a vida. Então, dentro da segurança do trabalho, trabalhar com dado, evidência, ela protege vidas. Ela deixa o colaborador ir para casa e retornar para casa em segurança, que é a maior vitória que a gente pode ter dentro de um canteiro de obras. Muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho de Constructing. Boa! Para vocês, Isa, como ferramentas, né, como Constructing, ajuda a aumentar a produtividade sem pressionar o time? Bom, ferramentas como a da Constructing são ferramentas de fácil acesso. Na verdade, essa é a ideia por detrás, é ser intuitivo e ter a maior quantidade de pessoas colaborando ali. Então, ferramentas como essa, elas entram, de fato, para ir diminuindo o processo. É muito semelhante à pergunta que a gente acabou de responder, onde eu dou um clique, vejo o valor desse clique em redução do meu trabalho, onde, de uma forma colaborativa, eu posso colocar qualquer pessoa para colaborar com a minha informação do dado, através de dado, né? Através de um clique, eu consigo ir criando relatórios. A Constructing é uma ferramenta muito bacana quando se trata de eu conseguir visualizar meu histórico, de criar ali uma RDO, de ter ali um insight baseado na informação da imagem. Então, essa ferramenta aqui vai me auxiliando a o operacional diminuir, a eu ter alguns estresses a menos. Então, eu ganho em tempo, eu ganho em força de trabalho, eu ganho em redução de tempo de reação da informação, eu consigo ganhar um histórico, uma rastreabilidade de informações, então, eu ganhos. Tudo de forma otimizada, né? Exatamente. Perfeito. Ótimo. É interessante porque a pandemia trouxe aquela visão de que a gente poderia fazer muitas reuniões online, né? E se gastava muitos valores para que a gente se deslocasse. Então, a gente saía de uma cidade, ia para outra, fazia uma reunião de 2 horas, depois retornava para a nossa cidade, isso gerava custo, às vezes a gente dormia, gerava um custo ali de hospedagem, alimentação, e o Constructing, ele dá a possibilidade também do gerenciamento mais remoto da obra. Então, você consegue todos os dias visitar a obra, você consegue todos os dias andar pela sua obra e ver ali o que mudou, o que está avançando de um dia para o outro. Então, também é uma ferramenta que traz essa possibilidade de que o gestor não precise estar o tempo todo dentro da obra. Exato. Então, ele consegue ver a obra todo dia, ele consegue enxergar as situações do dia a dia, ele consegue conversar com a produção dele ali diariamente sobre algo que ele está vendo. E aí, quando se tem processo, se tem organização, se tem dados conversando e te auxiliando na tomada de decisão, você também tem saúde mental. E algo que é muito complexo na obra é essa visão de correria, né? E a gente começou a normalizar na construção. Não, correria, não, é assim mesmo, toda obra atrasa, isso sempre acontece, né? E a gente tem que parar de normalizar a ineficiência. E o Constructing, ele é uma ferramenta que nos auxilia também, sabe, assim, a reduzir essas ineficiências, a enxergar, estar mais dentro da obra, mesmo estando distante da obra. Isso é fantástico. Hoje a gente tem a obra no bolso. Perfeito. O celular é onde eu consigo fazer a maior das visualizações e os apontamentos de forma mais rápida. Perfeito. Então, hoje a gente dobra um canteiro inteiro. Pronto. Que era papel, era envelope. Não, hoje eu tiro do meu bolso.
Abro meu Perfeito. celular e eu tenho informação A ali. gente já pode até patentear essa frase. É uma frase muito boa, muito boa. Ela tá inspirada hoje, ela já soltou umas 3 frases maravilhosas aí, hein? Muito bom, muito bom. Boa. Ótimo, gente. Vamos passar para a integração entre obra e gestão. O que muda quando o canteiro deixa de ser uma caixa preta para a gestão, Luiz? Eu vou recordar lá no início, quando a gente falou do que muda do PMO ter os dados, também muda tudo. Porque a tomada de decisão ela é mais rápida, ela é mais assertiva, porque eu tenho confiabilidade nos meus números. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma previsibilidade que eu preciso ter de medições. Então, a minha obra ela precisa produzir, porque o financeiro, aquela informação é quem vai balizar os meus pagamentos, os meus investimentos. Então, eu preciso ser muito preciso, porque eu não quero ficar tirando dinheiro, voltando dinheiro, né? Então, assim, imagina que eu consiga entregar para o meu financeiro um fluxo de caixa perfeito. Cara, você vai ter que fazer esses pagamentos nos próximos 30 dias e eu aplico esse dinheiro e só retire ele na hora em que eu preciso realmente fazer esses pagamentos. Então, deixar de ser caixa preta e sabe, eu pago todo dia, eu aplico dinheiro, tiro dinheiro e eu nunca consigo ter previsibilidade. O meu financeiro está sempre preocupado com o que está acontecendo e eu começo a ter previsibilidade, eu começo a ter organização. Eu ganho em muitos aspectos. Eu estou citando um aspecto básico, que é esse, eu ter uma previsão de medição e eu conseguir informar o meu financeiro, meu setor financeiro, com uma previsibilidade, o que ele vai poder contar de recebimento daquela obra naquele mês. Então, muda todo o jogo, dá eficiência para a empresa ganha mais dinheiro, ela aprende a trabalhar com fatos e dados, então a cultura da empresa também cresce. Então, é um caminho que é maravilhoso e é o caminho que as empresas têm que seguir para se manter competitivas num mercado que muda a cada tempo, num mundo cada vez mais complexo. Ótimo. Tem alguma ideia a mais dessa do Luiz? Ou acho que ele já simplificou tudo o que seria essa pergunta, assim? Não só bem simplificou, como ele nos mostrou uma das situações que é visível ali a atuação da aplicação, da solução, na verdade. Hoje, quando a gente fala de integração, como eu disse, são soluções ali de fácil acesso, de fácil entendimento, que nos ajuda a colaborar entre canteiro-obra, entre canteiro-setor, entre canteiro e a equipe de projeto, a equipe de gestão de qualidade de obras. Então, a ideia é que a gente consiga, de uma forma fácil, ir quebrando a cultura e, como eu disse, desmistificando ali a aplicação da ferramenta. Legal. Para finalizar esse último bloco, como dados de campo melhoram decisões fora do canteiro, Isa? Bom, repetindo, acho que um pouco de tudo que a gente disse até aqui, né? A partir do momento que eu consigo ter acesso ao que está acontecendo, eu tenho o valor de ter um tempo de resposta menor. Então, eu começo a trabalhar com um dado que é a verdade que está acontecendo, eu consigo fazer um apontamento e eu consigo ir calibrando de fato o que está acontecendo para criação até mesmo de um bom exemplo, né? A Sticorp, ela tem já alguns dashboards montados em relação ao que está acontecendo através do dado capturado. Perfeito. A gente pode pensar, por exemplo, em assistência técnica. Então, pensa que se entrega um produto para um cliente e esse produto ele pode ter alguma patologia. Infelizmente, ainda é comum, por mais que se passe por toda uma visão de qualidade, que alguma coisa possa ainda sair desse padrão de qualidade desejado. Então, eu propicio, por exemplo, dentro de um processo, com que o morador ele abra um chamado. Então, eu coloco um QR Code ali na caixa de instalações ali dele, ele abre um chamado e ele me grava um vídeo ou me tira uma foto do que está acontecendo ali naquela casa ou naquele apartamento. E esse vídeo, essa foto, ela vai direto para a minha equipe de assistência técnica e ela começa a verificar todos aqueles apontamentos. Agora imagine o quanto é rico eu levantar esses apontamentos e eu informar lá para a minha fábrica, olha, nós estamos com X problemas desse tipo de situação ou com esse material que nós utilizamos. E aí eu passo a mudar o material que eu aplico dentro daquela casa para que eu
corrija aquele erro. Eu tenho um cliente mais satisfeito, eu tenho uma redução no número de chamados e uma redução no custo de assistência técnica. Então, esse é um dos exemplos que a gente pode dar de como a utilização de dado em tempo real, ela consegue nos trazer informações que beneficiem o projeto como um todo. Então, na Steel Corp, por exemplo, a equipe de projeto, ela me consultou essa semana porque ela quer ter acesso a esse processo. Porque não só a troca do material, mas também a equipe de projeto entender como ela pode projetar melhor, como ela pode trocar algum elemento, algo que possa estar dando algum tipo de patologia, para que a gente possa crescer e entregar um produto cada vez de maior qualidade. Então isso é espetacular, porque é o sistema se retroalimentando através de dados coletados em tempo real. Bom, acho que a gente tem muitas informações, né, para captar, está muito enriquecedor o nosso momento. E eu queria agora trazer um pouquinho mais de pessoas, processo e adoção. Para vocês, quais erros vocês veem quando as empresas tentam digitalizar o canteiro? Quem começa? Acho que eu posso começar. Boa! Acho que um dos maiores erros é a falta de integração ali da informação. Então, hoje, a gente tem um ecossistema muito rico de soluções e uma das falhas que eu vejo é a falta de integração entre elas. A falta de como bem utilizar o que a ferramenta está entregando. Então, hoje, uma solução que se conecta a outra facilita. Uma solução que tem ali o dado para eu conseguir ir trabalhando dentro de até mesmo um sistema que a própria empresa tem, facilita bastante. Então, para mim, é uma das dores quando eu já estou fazendo a digitalização, mas eu não sei o que eu faço com ela. Então, eu não sei o que eu faço com o dado que eu tenho em mãos. É o mesmo que, muito comumente a gente fala, né? Eu entregar uma Ferrari para uma pessoa que acabou de pegar a habilitação. O que eu faço com essa Ferrari? Tipo, eu acelero, eu deixo na garagem. Então, o que eu faço com a minha digitalização? Qual é o poder que eu tenho por detrás dela? Qual que é o valor que eu tenho? Falta esse entendimento, né? Sim. É se pensar na solução antes de entender o verdadeiro problema. O mercado hoje ele tem muitas ferramentas disponíveis, então você tem uma oferta como nunca se viu antes. A tecnologia ela é exponencial, as ferramentas estão cada vez melhores e eu me apaixono pela ferramenta, sem antes entender se aquela ferramenta ela resolve efetivamente a dor que eu tenho. E aí eu começo pela ferramenta e eu tenho a ferramenta, mas eu não tenho o processo. Eu não desenhei nem mapeei um processo. Eu não entendi se aquela ferramenta efetivamente é o que eu preciso para resolver aquele problema. Então, a gente tem muito essa situação acontecendo, né? A gente partir para a solução sem antes desenhar, organizar. Então, na Steel Corp, a gente gosta de desenhar tudo, fluxo, aquele trabalho que não tem hype, não é sexy, sabe? Aquele trabalho assim de formiguinha mesmo, para que depois nós possamos escolher a melhor ferramenta, a melhor forma de conectar as ferramentas que existem dentro de uma empresa. Então, isso que a Isa falou é fundamental, porque o que a gente vê são puxadinhos, né? Então, a gente vê várias empresas, cada setor tem o seu software, cada setor trabalha de uma forma e, no final, nada conversa com nada, aquela ponte liga nada a lugar nenhum e a gente tem ali uma frustração. Porque, nossa, mas eu tenho uma ferramenta maravilhosa, nossa, eu tenho várias ferramentas na empresa e você não consegue avançar por conta de você ter pensado primeiro na ferramenta antes de resolver o problema. Então, muito bom esse ponto da integração e muito talvez por conta desse pensamento. Quero solucionar rápido esse problema. Que ferramenta soluciona isso? E eu já trago a ferramenta sem mergulhar no problema. Não, eu concordo plenamente com vocês, porque eu acho que as pessoas sempre buscam softwares do mercado, vários e vários. Quero aprender, vamos trazer para um cenário, por exemplo, de TI. Perfeito. Quero aprender essa linguagem de programação, essa também, mas a gente precisa da lógica de programação, a gente precisa do background, né? E isso vale perfeitamente para a área de vocês, né? Eu acho que você querer tudo ao mesmo tempo, você não consegue solucionar a raiz do seu problema, né? Perfeito. Ótimo. Isa,
para você, o que precisa estar organizado antes de usar a IA no canteiro? Acho que vocês já falaram bastante, né, desses assuntos. Já, como eu falei, vocês respondem a pergunta antes de eu perguntar para vocês. Mas o que você acha que precisa estar organizado? Bom, vou usar a fala do Luiz, é a questão de ter um entendimento de qual maturidade eu tenho. Uhum. Essa solução, ela é a que eu preciso no momento? É ela que vai sanar a minha dor? Então, eu preciso ter entendimento de qual momento eu tô na minha empresa. O que está acontecendo de fato? Qual que é o gap que eu tenho? O que eu preciso de entrega? Então, é ter todo esse histórico, analisar isso de uma forma muito carinhosa. De, olha, a minha dor é uma documentação. Então, eu posso usar um Constructim. Eu preciso que conecte isso e crie um relatório. Qual é a solução que conecta com a Constructim hoje? E aí, sim, ir mapeando processos que são degraus. Eu não preciso necessariamente pular para o último. Eu posso ir aos poucos, eu posso ir estudando uma implementação, eu posso ir caminhando até mais para não assustar a minha equipe. Então, eu chego com ali 5, 6 softwares diferentes. Olha, a partir de hoje a gente vai conectar todos eles e vocês precisam aprender. E os processos que antes, culturalmente falando, eu tinha. Então, é um processo que a gente tem que ter uma flexibilidade. Primeiro, para não assustar. Segundo, para conseguir extrair o melhor da ferramenta. O melhor que a gente pode ter de entrega dessa ferramenta. Então, é um processo que vai aos poucos. Ele precisa de um tempo para ter uma reação. Como você vem falando, né? Camada por camada, né? Que você tinha dito nos outros... É um bloquinho, são bloquinhos. Exatamente. Bloquinhos que a gente vai ali alimentando até a gente ter o castelo, por final. Perfeito. Essa visão é maravilhosa. Eu, como um PMO, especialista, eu diria sempre, comece pelos processos. Verifique a cadeia de valor da sua companhia. Desde lá da equipe de novos negócios, captando os negócios para a empresa, até a assistência técnica. Quais são os principais processos que trafegam dentro dessa empresa? Quais pontos eu preciso conectar? E aí você vai processo a processo, desenho a desenho, criando uma estrutura onde a IA faz a diferença. Porque se entra informação lixo, sai informação lixo. Então, se eu não preocupo com o processo e como essa informação é imputada nesse processo, o resultado que eu vou ter é muito ruim, porque ela não vai dizer a realidade. Então, eu vou me frustrar. Então, o primeiro passo, acho que o fundamental é criar essa arquitetura de dados, é conectar os processos e é garantir a confiabilidade das informações que você insere nesse processo. Assim, a IA, ela realmente é potencializada, porque ela está num ambiente organizado, ela tem os dados estruturados, ela tem um ambiente que permita com que ela atinja o seu pleno potencial e realmente traga insights, responda a algo que a Isa falou, né? O que eu faço com tanto dado? Ela pode ser uma bela parceira para que a gente tenha essas respostas. Então, processos, um processo de cada vez, uma arquitetura de dados, é poderosa essa visão para que a gente tenha a adoção da IA e que a gente consiga bons resultados. Ótimo, acho que dados perdidos e que você não trata, pode ser dados perfeitos, né? Mas se não tiverem tratados da melhor maneira, não vai te trazer informação, né? Então, a qualidade do dado, eu acho que é o beabá, né? É o princípio de tudo. Gente, a gente está terminando, estamos trilhando para o fim da nossa conversa, de muito conteúdo enriquecedor, né, que o Luiz e a Isabela estão nos trazendo. Eu vou aqui para as perguntas finais, né? Então, vamos lá. Quando você olha para o futuro da Steel Corp, que papel a tecnologia, especialmente dados e a automação, passa a ter na forma como a empresa projeta, produz e executa as suas obras, Luiz? Um papel fundamental. Hoje, por exemplo, na parte da manhã, estávamos tendo uma palestra sobre automação de processos. A gente tem uma visão muito clara de que a gente precisa organizar os processos da empresa, processos um de cada vez, que a gente precisa
trazer consciência para as pessoas, capacitar as pessoas para que elas possam também ter uma mentalidade voltada a processos, a melhoria contínua. Então, a tecnologia ela vai ser um eixo fundamental para que tudo isso aconteça. Logicamente que ela não é mais importante que as pessoas são sempre, né, o ativo mais importante que toda companhia tem. Mas eu acredito que a tecnologia ela impulsiona as pessoas de uma maneira em que a gente possa ter melhores resultados, que a gente possa ter processos fluidos dentro de uma companhia. Eu imagino ainda entrar numa companhia e ter a fluidez que eu tenho na vida, por exemplo, quando eu quero pedir um aplicativo de transporte, como eu quero pedir um aplicativo de comida, sabe assim? Tudo funciona, os aplicativos funcionam bem, todos os processos têm uma fluidez e quando a gente chega nas empresas parece que é tudo diferente. Parece que tudo trava, para pedir um reembolso é uma luta, sabe? Então, eu acredito que a tecnologia, juntamente com as pessoas e dentro da Steel Corp, ela vai ter esse papel fundamental para que a gente possa realmente revolucionar a construção civil brasileira, que é o que está no nosso DNA com essa inovação. Então, certamente investiremos muito em tecnologia, experimentaremos muitas tecnologias, nos permitiremos errar, avançar, para que a gente possa realmente liderar essa inovação e revolucionar o mercado. E se você tivesse que dar um conselho para empresas de steel frame, que estão começando agora essa jornada, por onde elas deveriam começar? Uma boa pergunta, elas deveriam começar se organizando e organizando os seus processos. Ela deveria começar pensando os seus processos, ela deveria começar com uma visão de como esses processos podem facilitar a operação. Então, um erro muito comum que eu vejo em muitas empresas de construção é que os processos, eles dificultam a operação. E a operação é o que tem de mais de importante dentro da construção civil. Eu preciso construir, eu preciso facilitar a vida da produção. Então, a grande dica que eu daria é: organize, mapeie, desenhe todos os seus processos com um único objetivo: facilitar a vida da sua produção. Fazer com que a pessoa que esteja lá na ponta, ela tenha uma vida facilitada, ela tenha processos claros, ela saiba o que ela precisa fazer para que a gente possa ter realmente essa esteira de processos fluindo normalmente sem essas fricções que são muito comuns. Então, comece com o processo, foque na produção, que você vai se dar muito bem. Ótimo. Isa, quer dar alguma projeção para o futuro? Como a gente fala tanto de IA, o que você espera para o futuro, a conscientização dos dados? Você tem pouquíssimas palavras para a gente terminar com chave de ouro no nosso assunto. Bom, sobre a IA e o que a gente espera, eu acho que é com muita alegria que a gente passou um pouco da curva de hype, né? A gente parou de explanar algumas coisas e a gente começou a ter consciência. Então, eu acho que, concluindo tudo, é saber, de fato, onde que a IA entra, saber qual é a função. Então, desde um uso básico, onde qual é o prompt que eu estou montando, Sim. ou o que eu estou fazendo através ali da automatização do meu processo. Então, para concluir, é basicamente isso. É entender o potencial que a IA tem hoje de uma maneira consciente. Bom, a gente vai ficando por aqui, pessoal, com mais um episódio do Vozes de Inovação, com esses participantes espetaculares, com conhecimentos grandiosos para vocês. Então assistam até o final e assistam também os próximos e os últimos episódios, que tá perfeito. Eu acho que quem assistir vai ganhar conhecimento e vai performar em cada área da sua especialidade da melhor maneira possível. Muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado. E até a próxima. Obrigada.